Antes do Bitcoin, eu não sabia o que era dinheiro, portanto, eu realmente não entendia de economia. E, portanto, nunca fui encorajado a pensar profundamente sobre a banca, sobre a política, sobre a teoria da segurança, sobre a teoria das mercadorias, sobre a teoria do investimento, sobre a riqueza, sobre a relação da riqueza com a política, com a cultura. Você descobre que quando volta e lê os livros da sua adolescência com alguma sabedoria, você os interpreta de maneira diferente. Ao rever os filmes da sua juventude com um pouco mais de maturidade, você os compreende de maneira distinta. Minha reflexão sobre o Bitcoin foi, antes de Robert questionar no seu show o que é dinheiro, eu nunca tinha indagado isso. E então exploramos isso juntos por muitas e muitas horas. Quando terminei essa exploração, a minha conclusão foi: dinheiro é energia econômica e nunca houve um recipiente perfeito para a transferência, um ativo perfeito para a transferência de dinheiro na história da humanidade. Portanto, todos os outros acadêmicos antes do Bitcoin nunca entenderam o que era dinheiro. Não realmente, porque na melhor das hipóteses, tudo o que podiam fazer era conceituar um dinheiro teórico. E ninguém na história do mundo alguma vez implementou um sistema monetário com dinheiro adequado. Eles estavam sempre com defeito. E porque eram sempre defeituosas, fossem conchas, contas de vidro ou algo do gênero, e que toda a economia era, em essência, misticismo, arte e política, mas nada de era engenharia. Você nunca poderia projetar um sistema econômico adequado até que tivesse uma compreensão adequada do dinheiro. Mas mesmo que eu tivesse uma compreensão adequada do dinheiro, seria como perguntar o que era o aço há 4.000 anos? E então você diz, bem, eu conceituo um mineral que é tão duro que não desvia. Mesmo se eu empilhar prédios de 100 andares, eu conceituarei isso. E você diz, eu posso imaginar isso. Posso imaginar como mágica, mas então agora você constrói um. E é claro que ninguém jamais poderia construir um arranha-céu em 2000 a.C. A coisa mais próxima de um arranha-céu em 2000 a.C. parece uma pirâmide, certo? Porque você pode pensar, mas não tinha. Então não havia construção, indústria de engenharia civil, porque nunca tínhamos visto o material adequado para construir. Então antes do Bitcoin eu não sabia o que era dinheiro. Portanto, eu realmente não entendia de economia. E, portanto, nunca fui encorajado a pensar profundamente sobre a banca, sobre a política, sobre a teoria da segurança, sobre a teoria das mercadorias, sobre a teoria do investimento, sobre a riqueza, sobre a relação da riqueza com a política e com a cultura. Você, de fato, não possuía uma utilização prática da religião, não refletia profundamente sobre questões políticas e as diversas agremiações partidárias. E o que seria a política se não tratar-se da implementação prática de uma ideologia de forma coletiva? Depois do Bitcoin, o que acontece em rápida sucessão é você dizer, ok, Bitcoin, o que é dinheiro? O que é uma mercadoria? São duas ideias perfeitas. Um é o dinheiro perfeito e o segundo é a escassez perfeita. E isso leva à propriedade. E a partir daí você percebe que monetizar qualquer título é uma ideia imperfeita. É defeituoso porque sempre há risco de contraparte e sempre há outros riscos. E então você percebe que todas as suas mercadorias são dinheiro defeituoso porque não são escassez. E uma mercadoria é um ativo inflacionário e a escassez não é um ativo inflacionário. Então o que acontece a seguir é que você percebe que a maior parte da economia é pseudociência, certo? É tudo basicamente apenas pessoas iluminando umas às outras. Então você percebe que há uma escola que está faltando em todas as universidades e a escola de engenharia monetária ou mesmo de engenharia cibernética. A escola de engenharia aeronáutica não existia antes dos irmãos Wright. Por que isso aconteceria? Não haveria escola de engenharia civil ou não haveria uma escola muito grande se não tivéssemos aço e vidro. Engenharia civil com cantaria, sim, existia, mas não se chega tão longe. É muito mais simples. Então, eu poderia afirmar que o efeito do Bitcoin foi o de me fazer reconsiderar minhas visões políticas. Falemos de caridade. Toda instituição de caridade tem defeitos, certo? Eu disse, como você evita que parasitas saqueiem seu legado? Bem, antes do Bitcoin, a resposta é não. Toda a história da caridade, eu vejo pessoas hoje, elas acessam o Twitter e reclamam sobre como Rockefeller destruiu o mundo, ok? Bem, então eles dizem porque era contra isso, isso e aquilo e outra coisa. Bem, a verdade é que Rockefeller tinha muito dinheiro sobrando na instituição de caridade. E 3 gerações depois de Rockefeller ter morrido,
morto e enterrado, alguém que é um burocrata que assumiu, redirecionou algum dinheiro que ele deixou para fazer algo que pode ou pode não ser ético, Rockefeller não o fez. Se Rockefeller vivesse hoje, estaria adquirindo Bitcoin como ativo de tesouro. Você pode ter certeza, Rockefeller era muito interessado em muitas coisas virtuosas. E outro grande exemplo, as pessoas dizem que Rockefeller nos deu todo este complexo industrial médico e todo o excesso de trabalho e todos os programas médicos corruptos. A verdade é que Rockefeller não acreditava na maioria dos medicamentos. Ele acreditava na medicina homeopática. Ele não acreditava em medicamentos prescritos. Ele não acreditava em cirurgias. Ele não fumava, não bebia, não confiava nos médicos. E ele viveu até os 99 3/4 e todos os médicos que ele doou com todos os bilhões para criar todas as escolas médicas e todos os centros médicos e se envolver em todos os tratamentos iatrogênicos e todos os medicamentos que você não precisa e todas as cirurgias que você não precisa, todas morreram antes dele muito antes, né? Porém, um século depois as pessoas afirmam, olha, Rockefeller fez isso. Se ele estivesse aqui vivo hoje, diria o oposto do que 99% das pessoas pensam que ele diz. E trazendo isso de volta ao Bitcoin, o Bitcoin faz com que você repense a caridade, você repensa a religião, você repensa a política, você repensa a economia, você repensa a teoria do investimento, todo o setor de administração de investimentos, entende? Se você eliminasse todos os fundos mútuos, todos os administradores de recursos e todas as entidades jornalísticas que reportam sobre esses ativos financeiros e apenas investisse seu capital em Bitcoin, compreende? Você alcançaria um desempenho superior e de fato faria todo o resto desaparecer. Então, nunca pensei realmente em como era importante ficar obcecado com as notícias financeiras a cada minuto do dia. E o Bitcoin sugere que talvez não seja tão importante quanto você pensava. Eu diria que o Bitcoin é bastante profundo porque, em essência, introduz toda a teoria cibernética da verdade, certo? Uma teoria cibernética que transcende todas as nossas artes, todas as nossas ciências, toda a nossa política. Você sabe, Robert Heinlein, ele tem seu livro Túnel no Céu, e eles lá descobrem como abrir um portal estelar. Imagine que se você observar naquela direção e declarar, certo, existe um portal exatamente ali, estou prestes a abri-lo, e este portal leva através de 500 anos-luz até um planeta classe G, onde você tem a possibilidade de estabelecer residência. É como uma terra recém-descoberta, virgem, uma terra incógnita e pura. Talvez haja algumas criaturas vivendo na selva. Você pode limpar alguns, mas começa de novo. E se eu mudar as coordenadas, ele percorrerá 15 anos-luz na outra direção, e há outro lindo planeta com um pouco mais de água nele, e você percorrerá 25 anos-luz naquela direção. E há um terceiro lindo planeta, esse é um pouco mais quente, e se você seguir por aqui é um quarto lindo planeta, muita areia e vermes da areia nele. Eles produzem algo chamado tempero. Agora, em vez de ficarem presos nesta terra com o legado de todos os nossos milhares de anos, das nossas pequenas lutas políticas e religiosas e de todas as outras lutas autoritárias, vocês podem passar por esse portal. E agora eu convido você a considerar como isso impacta todos os seus valores e todas as suas esperanças e todas as suas aspirações e tudo que você aprendeu e tudo que você foi levado a acreditar que teve que conviver. E tudo isso vai mudar a maneira como você vive o resto da sua vida. Basicamente, convida você a repensar tudo que aprendeu em toda a sua vida. Satoshi abriu um portal para o ciberespaço. E quando você passa por isso, potencialmente, de fato, quando você passa por isso, oferece a promessa de que você pode refazer e aperfeiçoar seus direitos de propriedade, seus direitos políticos, seu eu intelectual. Não são as suas chaves, nem a sua moeda. E você falou sobre não as suas chaves. E estou dizendo que não são as suas chaves, nem você mesmo. Então acho que o portal convida você a se reimaginar e a reimaginar tudo que você aprendeu. Quando seus olhos se abrem, tudo é visto e interpretado de forma distinta até a história humana. Certo? A razão pela qual gosto de ler Murray Rothbard é que ele está me contando milhares de histórias da condição humana, da luta e do que as pessoas queriam e como o alcançaram parcialmente, até que isso lhes fosse tirado, e como reagiram e como então atacaram novamente para alcançá-lo. E a história do mundo é o bruxulear da chama da liberdade, da esperança, da aspiração e da virtude, continuamente pisoteada por um parasita e apagada.
Alguém foge da pequena chama para outra jurisdição, reinicia a chama, cresce novamente até que ela desmorone sob seu próprio peso de corrupção, caos e entropia. E então a chama continua tremeluzindo e correndo de um lugar para outro. Satoshi acendeu uma chama no ciberespaço. Começou como uma faísca há 14 anos e agora é um fogo considerável. Não há motivos para acreditar que não continuará ardendo por milênios através do universo. E esse é o fogo da liberdade, da verdade, da justiça e da virtude, certo? Como isso não pode fazer com que você reinterprete a condição humana e tudo que você acredita ser verdade antes do advento do Bitcoin?